Graça e paz. Eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E nós vamos hoje, mais uma vez, analisar, observar a novela Gênesis, o que ela tem de importante para nos ensinar, o que ela pode nos ensinar. Por isso, nós usamos este momento como estudo bíblico também. Vamos lembrar quantos filhos Jacó teve? Vamos lá então. Vamos olhar desde o começo. A Lia teve Ruben, que significa aflição. O Senhor viu a minha aflição. Simeão, ouvindo. Levi, junto. Judá, louvor. Aí veio Bila, a serva de Raquel, dada para que ela pudesse ser mãe. Dan, que significa juiz. Naftali, que significa luta. Aí a Lia ficou meio incomodada e deu Zilpa, a sua serva, para que também fosse mãe dos filhos de Jacó. Gade, fortuna. Azer, ou Aser, feliz. Lia, novamente, então, é agraciada por Deus e ela vai ter Issacar, que significa galardão, Zebulon, que significa morada, e Diná, que significa julgada, e a gente vai entender depois, mais pra frente, por que ela tem este nome, beleza? Até que, finalmente, Raquel pede ao Senhor para que seja mãe, e o Senhor a concede. E ela tem então José, e a José significa aumentador, o que tem aumentado a minha bênção. Tá faltando um, certo? Que ainda não nasceu. Vamos na sequência da novela. Ainda não nasceu, então a gente tá esperando aí. A gente sabe que é Benjamim, mas é logo no finalzinho dela, né? A gente vai ver isso daí depois mais pra frente. Muito bem. 12 filhos. Lia, Bila, Zilpa, Lia de novo e depois Raquel. 12 filhos. Amados, desejados, bem criados. E aí a gente vai perceber que Jacó estava feliz pelos filhos e gostaria muito, neste momento, de voltar à terra do seu pai. E aí, o que ele faz? Ele chama, então, Labão, que é o sogro, onde ele trabalha, né? Que é o dono das terras. E ele fala, vou voltar para minha casa. E aí, Labão, lógico, fala, não, eu preciso de você, fica aqui comigo, aquela coisa toda, dá uma enrolada no Jacó e faz um pacto com ele. E aí, então, ele fala, tá bom, vamos fazer um pacto assim. Jacó diz, não vou querer salário, mas eu quero simplesmente separar o gado, para que o Senhor entenda que é justo o meu trabalho. O Senhor vai ter todas as ovelhas, todo o gado que estiver liso, com uma cor só, e todos os que estiverem manchados e malhados, listrados, serão os meus. Jacó fez esse pedido, até, sei lá, colocando que a justiça, já que o Senhor tem a maior quantidade das terras, não é justo eu pegar tudo, né, para mim. E o próprio Labão, ele fala, tá bom, não tem problema, seja feito conforme a sua palavra. E a palavra era um momento de honra, né, era motivo de honra. E aí, então, Jacó entra em acordo com Labão e Labão, então, aceita. Pensando também que, provavelmente, e naturalmente falando, as ovelhas e os bichinhos, né, vamos dizer assim, o gado, que sai manchado, que sai listrado, são em menos quantidade. Então Labão falou, beleza, ele pega 2, 3 e vai embora e eu fico com o restante. Vai ser bom para mim, né? Não vai ter problema. E ele viu vantagem nisso. E aí então, justiça seja feita, acertaram o acordo, sua palavra, a palavra valia, fecharam um acordo. E de repente, o próprio Labão, ele chega para os filhos dele e fala assim, ó, some com os gados que são manchados, malhados e salpicados, joga eles bem longe daqui, deixa uns 3 dias de distância, que era muito longe, para que ele não ache, para que ele não queira mais ir embora, para que ele desista de ir embora e fique aqui. Jacó ficou muito bravo, muito chateado. Ele percebeu, caramba, fui enganado de novo. Mas, desta vez, ele ouve a voz de Deus. E ele se acalma com a situação, porque Deus fala para ele que ele vai abençoar. E aí ele percebe na dificuldade uma oportunidade de continuar sendo abençoado. Ele então pega várias verdes de álamo, de aveleira, de castanheiro, ele descasca
e ele coloca bem perto do bebedouro, onde as vaquinhas, os bezerrinhos, onde eles vão beber. E é interessante, porque a ideia dele era assim, se eu der essa água que está descascada para eles, eles vão nascer malhados, eles vão nascer salpicados e manchados. A gente tem isso lá no Gênesis 31:10. E Deus revelou também para ele o que ele tinha que fazer. Eu vou te abençoar. Pode ficar tranquilo que isso vai ser bênção na sua vida. E ele não fica desanimado. Ele acredita e ele fala assim, a gente vê o problema, a gente foca e a gente se transforma nisso. Ou seja, a solução está fácil, está perto. Não vamos nos desesperar. E ele aproveita então a dificuldade e ele transforma toda essa dificuldade em oportunidade, ao invés de ficar reclamando. E aí ele ouviu Deus e ele vai ser abençoado. Não é que quer dizer que as varas cortadas lá, descascadas, elas iam mudar a procriação do gado. Não, mas a gente sabe muito bem que ele teve uma atitude de confiar, de esperar e de fazer a vontade de Deus. A intervenção de Deus foi a bênção de Jacó neste momento. E as varas, então, significavam esse símbolo, essa esperança, o desejo de Jacó para que Deus abençoasse, né? Fazendo justamente crescer esse gado, nascer, né? Esse gado malhado, salpicado, listrado, que seria dele, e o restante seria do sogro. Labão não entende isso e deixa que aconteça, mas ele percebe que estão nascendo muitos, porque a bênção de Deus está sobre a vida de Jacó. Já foi prometido isso. Então Labão o acusa de ser desonesto, usurpador, enganador, né? E de repente a gente percebe que, mais uma vez conversando com Deus, Deus repete a promessa feita ao seu pai e fala para Jacó, volta para casa, né? Volta para casa, fala com teu sogro e volta para casa, porque eu serei contigo. E é interessante que durante esse período, Jacó fica extremamente rico. Olha a resposta para nós hoje. Temos dificuldades, temos situações que somos enganados, temos situações desesperadoras na nossa vida. Mas eu vou ficar chorando? Vou ficar lamentando? Vou ficar dizendo, ai, o trabalho é muito, ai, o peso tá pesado, ai, porque tá demais? Não. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o Senhor diz para ele, vai que eu sou contigo. Senhor, eu sei que o Senhor vai me abençoar. E neste momento de dificuldade, que eu transforme tudo isso, que é um problema para mim, em oportunidade. Para saber como agir, o que fazer, de que forma fazer. Descasca a vara aí. Descasca a vara de álamo, de aveleira, de castanheiro. Começa a botar o joelho no chão. Começa a se colocar na presença do Senhor. Não faz aquilo que é do Senhor, mas se coloca na presença do Senhor para receber a tua bênção. Olha a resposta de Gênesis para nós hoje. E aí então ele pensa, e a gente percebe, o Jacó fica pensando em todas essas questões de voltar para casa, e a gente percebe assim, Labão foi um sogro extremamente difícil, né? Difícil de lidar, sempre enganando, né? Sempre mentindo, sempre aproveitando do genro. E Jacó, ele sempre respondia como um homem reto, um homem de princípios, ele procurava não brigar, não discutir. Ficava bravo, sim, chateado, sim, mas sabia que Deus era com ele. E aí, então, Deus manda ele voltar para casa. E ele fala, eu vou voltar para casa, eu vou pegar minha família, eu vou pegar tudo que eu tenho. Já estou rico, né? Já tenho bastante para mim. Vou pegar meus filhos e vou embora. E aí, Jacó, que estava sendo abençoado, ao invés de conversar com seu sogro e fazer logo o que Deus mandou, ele foge em segredo. Ele conta para suas esposas. Ele poderia ter confiado em Deus e feito o que Deus mandou, né? Falar a verdade, enfrentar o seu medo, enfrentar o seu sogro e falar, eu vou embora, né? Mas ele acaba complicando ainda mais a vida da sua família, que já não era muito certinha, né? E aí, foi reclamar com as suas esposas. Aí a conturbação piora. Por quê? Elas ficam ressentidas do pai, elas entendem que o pai está enganando e sabiam de alguma forma que Deus estava abençoando, mas existia o engano do pai. Nessa hora, Raquel vai roubar os ídolos do pai, porque a intenção dela era justamente dar as terras de direito para Jacó. Ele trabalhou tanto, ele se esforçou tanto, ele foi enganado tantas vezes,
nada mais justo do que herdar a terra do pai, né? E ela então rouba os ídolos, e a gente vai ver depois nos próximos capítulos o que vai acontecer depois desse roubo, né? Para querer dar a terra por direito a Jacó. E aí a gente percebe então que, de novo, mais uma vez, Jacó tentou dar um jeitinho, fazer do seu modo, né? Para tentar fugir em segredo. E aí a gente percebe que era só obedecer, era só continuar. O Senhor já tinha abençoado, o Senhor já tinha mostrado a resposta dele. Ele vai ser perseguido por Labão. E aí sim, só depois lá, quando ele se sente muito acuado, é que ele conversa com o sogro. Podia ter feito antes, podia ter falado antes. Não precisava nem ter levado para as esposas. Já podia ter resolvido essa situação antes. Ouça a voz de Deus. Obedeça o que o Senhor tem para fazer. E creia que o Senhor é contigo, tá? E aí, então, a gente vai perceber que quando Jacó conversa com Raquel e conta para as esposas, a Lia o apoia em número, gênero e grau, dá uma força, fala, eu confio em você, eu sei que você vai conseguir. Mas Raquel, ela humilha a Jacó. Ela fala, como que você pode, você permite? E ela também desdenha a Deus. Ele fala, mas eu sou abençoado por Deus. Que Deus, como que pode? E aí a gente percebe, então, um outro lado de Raquel, que a gente também não conhecia, que todo mundo achava que não existia, que a Raquel era mansa, por isso que ele amava mais a Raquel, né? E na mesma hora que a gente está vendo tudo isso acontecer, e aí vem o pensamento, vou embora, vou agora, não vou depois, e agora como é que eu faço? A gente tem ao mesmo instante Isaac conversando com Esaú. E nessa conversa, ele tenta pedir para o filho, desculpem os cachorros, ele tenta pedir para o filho, por favor, tira este ódio que você tem do seu irmão do seu coração. A Fofona, que é uma das mulheres que cuida, também, cuidou de Esaú, ela diz, filho, larga todo este ódio, larga tudo isso que você sente de ruim contra o seu irmão, para você viver feliz, para você viver bem. E aí a gente percebe que o ódio acaba com as pessoas. É outra lição que a gente percebe na novela Gênesis dessa semana para cada um de nós. Se a gente abrir nossa Bíblia lá em Hebreus, e o próprio Deus que faz a narração na novela, ele lê esse texto de Hebreus. E Hebreus, a gente não pode esquecer que é um texto escrito por Paulo para os judeus, que conheciam muito bem a lei. Perdão, gente. Hebreus 12, versículos 16 e 17, a partir do 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura no seu coração, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. E o texto continua. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, olha a lembrança, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Ele sabia disso. E ele fala, vocês vão me falar isso de novo? Pois sabeis que também, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Raiz de amargura. Ficar guardando a raiva de alguém. Isso é raiz de amargura. E aí a gente percebe que quando você tem amargura no seu coração, você tem o prejuízo da sua vida, principalmente sua vida espiritual. Não ouve as pessoas, não ouve a Deus. Fica longe de Deus. E não fica bem. Ele bebe. E ele cai às noites sem dormir, bebendo bastante. Infelizmente. E ele fica amargo. E todo mundo se preocupa com a saúde de Esaú, que ainda tenta essa vingança do irmão. E o mais interessante é que na própria novela, eles leram Provérbios 4, de 14 a 26, que é muito sério. E é um aviso para mim e para você, não guardar rancor, ira e nem amargor no seu coração, amargura. E diz assim,
Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passeis por ele. Desvia-se dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem o mal, e fogem deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras e ouve as minhas razões e inclina o teu ouvido. Não deixes apartar-se dos teus olhos. Por favor, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para que os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as palavras e as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, nada de sentir raiva. E eu convido você essa noite a pensar sobre isso, neste momento que você está vendo. Tanta coisa nos leva a ter raiva, tantas situações nos levam a ter raiva, tantas coisas de governo, de política, mentiras familiares, nossos pais, às vezes, alguma situação ou outra de perversidade. Por favor, é convite do Senhor. Quer ser feliz? Quer andar na presença do Senhor? Afasta-te do mal. E deixa que o Senhor faz a sua justiça. Não adianta a gente ficar procurando, tentando nos vingar e procurando motivos e como a gente vai fazer isso. Deixa Deus agir. O mal é ruim. O mal seca os ossos. O mal tira a nossa paz. E aí a gente não pode esquecer que ele bebe para tentar esquecer. Ele não sabe nem o que ele está fazendo, o que está atingindo mais o coração dele. E aí a gente percebe que toda vez que a gente fica com raiva no coração, que a gente tenta fazer e dar o nosso jeito, a gente se afasta da presença de Deus. E o Senhor nos convida a buscar santidade. Tô com raiva? Coloca na presença do Senhor, deixa o Espírito Santo liberar na sua vida e na vida da pessoa. Perdão, graça, alegria, paz. Não guarde raiva, ira e nem amargura no seu coração. Que tudo isso caia por terra. Perdoe. Fale o nome da pessoa bem alto, como eu disse já várias vezes. É um princípio maravilhoso para as nossas vidas. Estou com raiva do X, da pessoa X. Abre a tua boca e fala: Senhor, eu quero liberar perdão para a pessoa X, para a pessoa Y, para este ou para aquele. Não estou sentindo, estou com muita raiva no meu coração, ainda estou muito chateado. Mas libera esse perdão para que você seja livre, para que você sinta a graça do Senhor e para que você caminhe em santidade de vida. É fácil? Não, mas é simples. Mesmo com o seu coração magoado, abra sua boca e libera o perdão. Não guarda para você e não fica remoendo o que foi feito com você. Esaú, então, está sofrendo. Jacó também está sofrendo com todas essas situações. Logo, logo, e a próxima semana, eu espero, a gente vai começar a ver a bênção e a resposta do Senhor para todas essas questões de amargura que os dois carregam, né? Tanto Jacó por ter mentido, tanto como Esaú por ter recebido essa mentira e se sentindo traído. Que o Senhor te abençoe. 2 palavras importantes. Na dificuldade, creia que o Senhor é contigo e pega o problema e transforma em oportunidade. E a segunda, joga fora tudo que é raiva, ira, para que o Senhor ministre, guie e governe a tua vida. Senhor, abençoa-nos. Ajuda-nos a confiar em Ti, de verdade. A entregar diante de Ti todos os nossos problemas, os nossos medos, as nossas dificuldades. Porque nós sabemos que o Senhor pode fazer dessa situação uma oportunidade para a gente crescer e ver a Tua glória. E por favor, toda raiz de amargura,
toda a ira, tudo aquilo que nós guardamos de mágoa, nós entregamos nas tuas mãos. Chega, queremos liberar perdão, queremos ser abençoados por ti. Por favor, ouve a nossa oração e continua conosco. Espírito Santo, continua nos ensinando, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde, te fortaleça, renove a sua fé, te encha de esperança, da sua graça e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Uma boa noite, que o Senhor te abençoe, assista a novela, que essa semana vai ter coisa boa, você vai ver. E o Senhor te abençoe, até mais, em nome de Jesus.